Bem, boa noite a todos e todas. Você telegráfico, fala realmente muito sucintamente, como alguém que está começando a acompanhar a pauta e convocou essa audiência junto com o Daniel para priorizar a fala realmente da população. Assim, o primeiro aspecto que eu quero colocar é com relação ao pano de fundo e ao caráter dessa audiência. Porque eu realmente acho que nós precisamos tornar a democracia mais do que um conceito, mais um exercício, de verdade. As pessoas não querem ser simplesmente eleitores ou espectadoras, elas querem ter realmente a participação e a capacidade de influenciar e definir as políticas públicas que vão interferir na sua própria vida. Então, eu acho fundamental democratizar as estruturas de poder e os processos decisórios. Eu acho que governar não é dirigir nem comandar, mas criar as condições objetivas para que o povo se autogoverne e tenha direito à cidade. Nesse sentido, eu espero firmemente que essa audiência não seja um rito falsamente democrático, mas que tenha um compromisso com o governo de abrir espaço não somente de avaliação, mas de decisão para a própria população. Esse é um aspecto, democratizar as estruturas de poder para além das formalidades falsamente democráticas. Esse é o objetivo. O segundo aspecto que eu quero colocar é que a questão da bicicleta, ela é fundamental e ela é base e deve ser parâmetro para um modelo de cidade. Eu acho que não pode ser uma discussão excessivamente segmentada. Ela tem que entrar no escopo daquilo que o governo pensa sobre direito à cidade e daquilo que o governo pensa sobre mobilidade urbana. Estou falando isso porque, se não mudar essa lógica, o programa Niterói de bicicleta ele é feito para não funcionar. Ele é feito para conter os efeitos perversos daquilo que a própria prefeitura faz. Ou seja, é feito. Ele só vai ser real se mudar a concepção de mobilidade. A sociedade rodoviarista, e aqui não é uma crítica pessoal, respeito inclusive as pessoas que estão na mesa, mas o governo é rodoviarista. A lógica de operação dessa cidade é historicamente rodoviarista. E beneficia basicamente os empresários ramos. Eu vou dar um exemplo que não é nem dessa questão, é um exemplo a licitação que gerou esses dois novos consórcios, que não por acaso, são as mesmas empresas que já operavam desde a década de 90, que se uniram em dois consórcios e ganharam. Um processo completamente corruptor e corrupto. Eu fiz parte desse setor de transportes e a gente pode socializar com vocês. Somos coronéis do século XXI na máfia de transportes que atua até hoje em Niterói. E aí, nesse processo de licitação, Paulo pode até explicar melhor depois, havia uma previsão de reduzir o número de ônibus na cidade pela criação dos terminais de integração e pela racionalização das linhas. Ainda era uma concepção rodoviarista, que é um problema, mas pelo menos diminuiu o número de ônibus na cidade. Isso foi jogado fora. O número de ônibus só aumenta. Quem ganha com isso é o empresário. Um outro exemplo muito rápido, eu quero realmente concluir minha fala, a dupla função. O que é dupla função? Vamos raciocinar sobre isso. O motorista que é trocador ao mesmo tempo. Isso acontece sob, evidentemente, a conivência da prefeitura, que é quem fiscaliza, regula e consegue esse serviço. A dupla função aumenta o estresse do motorista, diminui a sua capacidade de concentração, ao mesmo tempo impõe mais riscos aos passageiros, aos pedestres e aos ciclistas. E ainda provoca um problema no trânsito, que deixa ainda o trânsito menos fluido. E fluidez não tem a ver com alta velocidade, fluidez tem a ver com vias livres. Prejudica o passageiro, prejudica o pedestre, prejudica o ciclista, prejudica o trânsito como um todo, mas diminui o custo do empresário, aumentando a sua capacidade de lucro. Está aí um exemplo de algo que não funciona para ninguém, funciona só para o empresário, mas é o que acontece. É o modelo de cidade que funciona para beneficiar determinados setores. Então, para concluir, eu queria... E aí tem 1000 exemplos, mas eu não quero ficar dando esses exemplos agora por uma questão de zelar pela democracia, pela diversidade, pela multiplicidade de vozes desse espaço. Eu defendo que a questão da bicicleta entra na concepção de cidade, no eixo de mobilidade urbana. Por isso a Nititrans tem que ser muito cobrada, porque é um absurdo que ela faz, mas a Secretaria de Urbanismo e Mobilidade tem que aparecer
significa enfrentar os interesses de quem lucra com a desgraça das pessoas. Se não mudar o modelo de cidade, o modelo de gestão, se não democratizar o poder, nós vamos ficar fazendo probleminhas para conter os efeitos que nós mesmos provocamos. Não dá.